O livro de Atos foi escrito por Lucas. Doutor Lucas foi um médico. E Lucas, ele teve muito próximo do ministério do apóstolo Paulo. Ele tinha, assim, um cuidado especial com Paulo. E ele acompanhou as trajetórias de Paulo e escreveu sobre a vida de Paulo. E Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas. E quando era direcionado para a pessoa de Paulo, ele tinha assim um apreço para falar de Paulo. Porque o livro de Atos é um livro que fala de vários atos dos apóstolos. Fala de Pedro, fala de Paulo, enfim. E nós, em Atos 27, Paulo, ele sai como prisioneiro para Roma. E quando Paulo sai para Roma, Paulo sai em um navio com 276 pessoas. Então era um navio grande. E era uma carga com tinha alimentação, havia outros segmentos nesse navio. E Paulo foi como prisioneiro, mais pessoas. E naquele navio havia comandantes, pessoas também importantes dentro do governo de César, que iria levar esses prisioneiros para Roma. E diz assim, Atos 27, então foi determinado que navegássemos para a Itália. Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Embarcamos no navio de Adrimítio, que estava prestes a navegar para alguns portos pela costa da província da Ásia, e saímos ao mar. Estava conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. Lá no capítulo 7, no versículo 7 diz: navegamos lentamente por muitos dias, e foi em meio a muitas dificuldades que chegamos ao Cnido, não nos permitindo os ventos prosseguir mais adiante, navegávamos ao sul de Creta, defronte de Salmona. Versículo 12, levando em consideração que o porto não era apropriado para passar o inverno, e a maioria decidiu que devíamos seguir navegando com esperança de alcançar Fênice e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta que dava saída para o sudoeste e noroeste. Versículo 13. Soprando brandamente o vento sul, acreditando eles haverem conseguido alcançar o que almejavam, levantaram âncora e foram costeando a Creta, próximo da ilha. Lá no versículo 18, contudo, no dia seguinte, sendo violentamente castigado pelas tempestades, começaram a atirar ao mar a carga do navio. Verso 27, chegando à 14ª noite, 14 dias, esse povo no meio do mar. E um vendaval muito grande tomou conta daquele mar, daquele local. E ali eles começaram a entrar em desespero. Imagina um grande vento, um grande furacão de vento tomou conta daquele navio. E Paulo ali como prisioneiro, e já tinha dado algumas dicas para o Júlio, dizendo, não vamos por essa rota, não vamos por esse caminho. E aquele povo não deram ouvido a Paulo. Tem momento da nossa caminhada que as pessoas não vão dar ouvido a nós. E Paulo ficou quieto ali dentro daquele navio. E Paulo tinha uma vida de oração, tinha uma vida de aliança com Deus. Paulo tinha sido prisioneiro porque ele era prisioneiro de Cristo. Ele foi prisioneiro porque ele pregava o evangelho. Não era porque Paulo era um malfeitor. Paulo era proibido de pregar o evangelho. Ele estava indo para Roma como prisioneiro. E aqui ele tinha dado algumas dicas para esse povo. E diz que quando esse vento começou
verso 15, voltando um pouquinho, sendo o navio lançado para fora do curso e não podendo navegar contra o vento, nos rendemos à sua fúria, cessamos as tentativas de manobra e nos deixamos ser levados. Tem momento das nossas vidas, irmão, que nós ficamos quietos, nós somos como esse navio. Te deixa ser levado. Quem está passando por esse momento? Que você não pode fazer muita coisa, o vento está aí. Aí você fica quietinho. Eu vou ver para que direção o vento me leva. O vento do Senhor está soprando sobre a tua vida. Paulo ficou quieto. E aquele povo começou no desespero. Não tinha mais manobra. Tem momento das nossas vidas que não tem mais manobra. Você aquieta e disse: Deus, me leva. Me leva. Eu não sei. Eu não sei aonde vai chegar o fim, mas o Senhor sabe. Se o Senhor está no controle da tua vida, não te desespera, porque você não vai perecer. Dê uma salva de palma a Ele, porque Ele é digno. E ele disse assim: conseguimos recolher o bote para dentro do navio. Empregaram todos os recursos para reforçar a embarcação com cordas. E temendo que encalhasse nos bancos de areia, baixaram as velas e largaram o navio à deriva. Deixaram a deriva. Tem momentos, irmãos, que nós entregamos totalmente a nossa vida ao Senhor. Não é na deriva de qualquer coisa, é na deriva do Senhor. Tem momento que o Senhor diz: ei, você já lutou demais com as tuas forças. Deixa, coloca na minha deriva, nas minhas mãos, que eu vou te direcionar. E esse vento, ele foi impetuoso. Paulo, não temas. Verso 23. Paulo olha para aquele povo. O povo em desespero, no verso 20, nem sol, nem estrela foram avistados por muitos dias. Havia 14 dias desse povo dentro desse navio, nessa grande tempestade. Aqueles ventos devastadores, o mar revolto, abateram-se com ímpeto sobre nós, ao ponto de perdermos toda a esperança de sermos salvos. Tem momento da nossa vida que parece que a esperança se vai. Você olha para os 4 cantos e você não vê saída. Você olha e diz: meu Deus, parece que não há salvação, parece que não há emprego, parece que não há médico para cura, parece que não há Deus. E após muito tempo sem comer, Paulo se pôs de pé no meio deles, admoestou. Oh, amados, quando tem alguém com fé dentro do barco. Amados, ande com alguém de fé. Valorize alguém que tenha fé perto de você. Seja amigo de alguém de fé. Seja amigo de alguém que tem uma direção de Deus. Talvez você não tenha uma experiência tão alargada com o Senhor, mas você está perto de alguém que tem. Às vezes nos salva, nos tira de um vendaval. Paulo era um homem que tinha experiência com Deus. Paulo tinha intimidade com o Senhor. E após muito tempo sem comer, Paulo se pôs em pé no meio deles e admoestou-os: senhores, deveis ter dado ouvidos aos meus conselhos e não ter saído de Creta naqueles dias, pois dessa forma eu teria evitado este dano e prejuízo. Paulo diz: ei, amados, às vezes eu converso com alguns discípulos e Deus me fala que não está naquela causa, naquela direção, mas às vezes as pessoas são teimosas. Paulo disse: vocês não ouvem, vocês não me ouviram.
Vocês estão perecendo, tomando prejuízo, passando vergonha, porque vocês não ouvem a voz de Deus. Entretanto, agora exorto-vos a que tenhas bom ânimo. Agora que está tudo... Tenha bom ânimo, levanta a cabeça. Já fizeram o erro. Agora levantem a cabeça. Se você errou, meu irmão, é hora de você levantar a cabeça. Diga assim para o seu irmão, levanta a cabeça. Fala alto para o seu irmão, levanta a cabeça, irmão. Tenha bom ânimo, ânimo. Enquanto não se perderá a vida algum entre nós, mesmo somente o navio será destruído. Ele disse, ninguém vai perder a vida. O navio vai ser destruído. Ei, irmão, é muito bom ter alguém de fé perto de você. Ninguém vai se perder. Somente o navio será destruído. Talvez algumas coisas na tua vida vai ser destruído, mas Deus vai te colocar de pé. Irmão, recebe essa palavra para a sua vida. Pois ontem, Paulo disse, ontem, durante a noite, apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço. Paulo tinha convicção. A quem sirvo. Olha, eu não misturo as vozes não, eu sei qual é a voz de Deus. Eu não vivo de eis que eu te digo não, eu vivo do Deus que fala diretamente comigo. A quem sirvo e comunicou-me. Olha a ousadia de Paulo. Paulo, não temas. Não temas. Eis que é imperativo que compareça diante de César. E por isso Deus, por sua graça, te concedeu a tua vida e a todos os que estão navegando contigo. Pergunta assim para o seu irmão, você está navegando com quem? Tem gente navegando em embarcação errada, irmão. Cuidado com quem você está navegando. Portanto, senhores, tende coragem, pois confio em Deus que tudo se cumprirá conforme me foi anunciado. Certamente seremos arrastados para alguma ilha. Tem irmãos que às vezes a gente está dizendo, irmão, confia, creia somente. Para de murmurar e reclamar. E coloca a tua vida diante do altar. E para de tantas falácias e confia. Irmão, aqui havia nenhuma possibilidade de vida. Mas tinha um homem que cria no poder de Deus. Tinha alguém que acreditava no poder de Deus. E disse, povo, tenha fé, que não vai perecer nenhum. Eu digo que nessa igreja não vai perecer ninguém. Toda vez que eu oro para aquela caixa, eu lembro dessa palavra de Paulo. Tem muitos nomes dentro daquela caixa, nome de várias pessoas. Eu digo, Deus, nenhum nome desses que estão aqui vão perecer. Que ali é um barco de oração, que nós estamos aqui todos os dias orando por cada vida que está dentro daquela caixa. E a minha oração todos os dias que eu oro, eu lembro dessa palavra de Paulo. Eu lembro de Paulo dizendo, não vai perecer ninguém. Eu quero dizer que na tua casa, você dirige o barco, não vai perecer ninguém. Na tua família, Tucuruí, tem um povo que ora e crê no poder de Deus para essa cidade. Pode dar um aplauso ao Senhor. Deus vai mover os céus em nosso favor. Chegou a 14ª noite de agonia, irmão. Talvez você está nos dias de agonia. E continuávamos sendo impelidos pela tempestade no mar. Quando por volta da meia-noite, os marinheiros pressentiram que estávamos nos aproximando da terra. Então, lançando a sonda, concluíram que a profundidade era de 37 metros. Pouco tempo mais tarde lançaram a sonda, uma vez mais verificaram 27 metros. Irmãos, aquilo ali começou a alegrar o coração desse povo.
Temendo que fosse arremessado contra os rochedos, jogaram a popa, 4 âncoras, e começaram a rogar para que o amanhecer chegasse logo. Esse povo estava morrendo de frio, esse povo estava faminto, esse povo estava desesperado, já tinham jogado quase tudo do navio fora. E a palavra diz, quando se fez, 39, quando se fez dia claro, não reconheceram a terra, mas puderam avistar uma seada, onde havia praia, e decidiram que o melhor seria tentar encalhar o navio. Então, cortando as cordas que seguravam as âncoras, abandonaram-nos no mar, desatando ao mesmo tempo as amarras que prendiam os lemes, e em seguida lançando ao vento a vela que restaram na proa, foram conduzidos em direção à praia. Entretanto, dando em um lugar onde 2 fontes correntes marítimas se encontravam, e o navio encalhou em um banco de areia, a proa encravou-se e ficou imóvel, e a popa foi despedaçada pela força constante das ondas. Foi uma grande luta que esse povo passou. E o povo, com medo de soltar, era 273 prisioneiros. Então os soldados resolveram matar os prisioneiros para impedir que algum deles conseguisse fugir, atirando-se ao mar. Os soldados ali dizem, vamos matar todos. Mas existia um homem ali cheio de fé, com a direção guiada pelo Espírito. Contudo, o centurião, desejando poupar a vida de Paulo, impediu que executasse a ação proposta. Porque se matassem por lei os prisioneiros, Paulo também teria que morrer. Por lei, Paulo também teria que morrer. E o centurião não queria que Paulo morresse, porque Paulo foi uma peça-chave importante que salvou todo aquele navio. Eu quero lhe dizer, irmão, se você for condenado em alguma coisa, mesmo diante das adversidades, Deus vai te usar como voz profética e vai mudar o percurso da tua história. Não se preocupe se você estiver agradando o coração de Deus. Deus vai mudar a tua história. Deus vai direcionar a tua vida para algo novo, em nome de Jesus. E ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem em primeiro lugar ao mar e rumassem em direção à terra. E os demais deveriam segui-los primeiro e salvar-se com a ajuda de tábua, de destroços flutuantes do navio. E assim ninguém se perdeu e todos chegaram salvos em terra firme. Dê um aplauso ao Senhor. Esse é o direcionamento, é a construção de um milagre. Diga, nós somos construtores de um milagre. Amados, Paulo aqui foi construtor de milagres. Nós precisamos ser construtores de milagres. Eu tenho vivido dias dentro desta igreja que eu tenho enfrentado tempestades. Eu tenho sido construtoras de milagre, porque às vezes eu vejo pessoas desistindo, desanimando com pequenas tempestades. E nós precisamos estar com a nossa fé ligada no trono da graça. Tem pessoas que parece que ele já disse, não, eu não estou mais com o coração aí não, já estou entregando a proa, porque eu estou vendo que... Não, irmão, não entregue não. Nós somos servos de Deus e a nossa fé tem que estar firmada em Cristo. Aleluia. Olha o coração deste homem, lá para o capítulo 28. Paulo, estando salvos em terra, soubemos que a ilha se chamava Malta. Chegaram numa ilha. Paulo passou esses dias tudo trabalhando, servindo aquele navio, orando e falando com Deus numa batalha espiritual. Mas Paulo tinha fôlego, Paulo tinha ânimo, Paulo tinha vida. Paulo não deixou ser sucumbido por aquele momento, Paulo tinha vida. Paulo tinha desejo. Tem gente que com uma pequena lutinha já entrega os pontos, já quer sair da igreja, já quer ir para não ser, já quer cair. Mas irmão, você é provado na luta. Nós somos provados nas adversidades.
Mas não entregue os pontos. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Esse dia eu cheguei na casa de uma irmã que estava montando uma empresa. Ela estava em pranto, chorando. As coisas deu tudo errada. E chorava. Eu digo, tá chorando com esse ventinho? Isso aqui é só para testar se tu tá capaz ou não de ser empresária. Pastora. Orei, eu digo, minha irmã, te apruma. Te apruma, porque Deus tem coisa grande para os corajosos. E o negócio está indo de vento em popa. Mas tem que ter fé. Tem que ter coragem. Tem adversidade, tem tempestade. Às vezes não vai ficar nem o barco. Mas a tua fé tem que estar firme. Tem que ter fé. Como o irmão Joanilson colocou aqui. É aquilo que eu não vejo, mas eu creio. E Paulo diz aqui, habitou ali e chegou numa ilha. Habitantes da ilha demonstraram impressionante bondade para conosco. Foram recebidos naquela ilha 270 pessoas. Prepararam uma fogueira e receberam bem todos nós, pois estava chovendo e fazia bastante frio, era tempestade, era inverno. Aquele povo estava todos molhados, tinham mergulhado numa água gelada, estavam debaixo de um grande vendaval. E Paulo começou a servir. Enquanto Paulo juntava feixe de graveto, irmão, continue servindo, continue juntando graveto, continue, não murmure, não reclame, continue servindo. Não pare de fazer, não pare de servir, não pare Ei, Paulo saiu de um navio, onde tinha ficado só eles de vida. Uma grande tempestade, orando numa guerra espiritual. Paulo desce, é recebido naquela ilha e começa a juntar gravetos. Diga assim para o seu irmão, não pare de juntar gravetos. Tem gente que desiste no meio da caminhada. Não desista no meio do caminho. Diga, eu não vou desistir no meio do caminho. Vai ter luta. Mas você é capaz de vencer as lutas. Deus não te colocou nesse lugar que você está por acaso. Deus te colocou aí porque sabe que você continuará juntando gravetos. E ele diz, enquanto Paulo juntava feixe de graveto e lançava ao fogo, tem que ter fogo, irmão. Na vida do crente tem que ter fogo. Continue juntando gravetos. Uma víbora, uma cobra, espantada com calor, agarrou-se à sua mão. Amados, quando nós mexemos no reino espiritual, as víboras se levantam. E tem gente que não sabe, fica logo em desespero, e reclama, e xinga, e perde a bênção. Tem que ter fogo, diga, tem que ter fogo. Diga, tem que ter fogo. O que é juntar os gravetos? Orar, jejuar. Estar em unidade. Paulo disse, ninguém toca, vamos estar todos juntos. Ninguém vai perecer. Paulo orou pela unidade. Paulo mudou, quebrou paradigma, ficou todo mundo perplexo. Nós somos geradores de milagres quando há uma confiança em nós, quando as pessoas olham e veem Jesus nas nossas vidas. O céu estremece. Quem é você no reino espiritual? Você é ousado no reino? Paulo era um homem ousado no reino. Assim que os habitantes da ilha, enquanto Paulo juntava os feixes de graveto e os lançavam no fogo, uma víbora espantada com o calor agarrou-se na sua mão. Deus me trouxe essa palavra porque a semana passada eu tive um sonho que eu era mordida por uma víbora. E eu no sonho eu dizia, eu vou fazer como Paulo
eu vou sacudir a víbora. E realmente eu fui contra-atacada com uma força muito violenta no reino espiritual. Quarta-feira eu ministrei aqui, mas eu estava muito mal. Eu passei 4 dias que a minha cabeça parecia que ia estourar. E o Senhor trouxe no meu coração uma revelação de que eu tinha sido mordida por uma serpente. E eu fui para o reino espiritual. Mas eu não queria, foi um desânimo, algo muito violento aconteceu. Mas o Senhor restaurou as minhas forças, porque eu busquei em Cristo e Deus enviou no momento certo o que foi necessário para restaurar as minhas forças. E a palavra diz que assim que os habitantes da ilha viram aquela cobra presa na mão de Paulo, comentaram uns com os outros: com toda certeza esse homem é um assassino, pois tendo sido salvo no mar revolto, a justiça não lhe permitiu continuar vivendo. Ele vai morrer agora, porque é uma cobra venenosa. Às vezes, irmão, o mundo lá fora fica esperando a nossa queda. Mas nós precisamos estar alicerçados no Senhor, fortalecidos no Senhor. Porque o mundo aí fora, ele não tem nada. Nós somos justificados em Cristo Jesus, aleluia. Contudo, Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Dê um aplauso ao Senhor. Se você está sendo contra-atacado por uma serpente, tem que haver fogo. Fogo do Espírito Santo, fogo do jejum, de oração, de busca, de santidade, de alegria no teu coração. Paulo disse: aqui não, capeta. Aqui não. Aqui não. Diabo fazendo graça na vida de crente, irmão. Te levanta. Sacode essa serpente dentro do fogo. Continua juntando graveto. Tem pessoas que não oram. Eu queria saber aqui para os irmãos: por que você não vem na oração? De meio-dia ou das 18 horas? Responda para você mesmo: por que você não vem? É juntar graveto, irmão. Oração é juntar graveto. Eu não junto graveto por você. Se a serpente pega na tua mão, você tem que ter fogo de oração, de jejum, para sacudir a serpente. Nós precisamos ter vida de comunhão. Tem pessoas que têm realmente que não pode, mas tem pessoas que podem. Tira tempo, 1 vez, 2 vezes por semana, em aliança, em comunhão. Fogo. Continue, não pare de juntar graveto. Diga assim para o seu irmão: não pare de juntar graveto. Pode falar de novo para ele. Eles, porém, acreditavam que Paulo, eles vão morrer, o Paulo vai morrer, ele vai morrer inchado. Que Paulo começasse a inchar, ou caísse morto de um momento para outro. Tem gente que fica esperando a tua queda, irmão, mas tu está no Senhor. Diga: eu estou em Cristo. Eu não vou morrer. Você não vai morrer agora não, irmão. O Covid tem sido uma serpente. Mas tem muita gente que não tem fogo. Mas querem fogo. Isso é uma serpente. Esse vírus, ele é uma serpente. E ele tem atacado a terra. Mas havendo esperado por muito tempo, observando que nada de normal de anormal acontecia, mudaram de opinião e passaram a exclamar que ele era um Deus. Esse homem é diferente. Ele é um Deus, porque ele não morreu com essa cobra. O que tem nesse homem?
Diga: o sangue de Jesus. Paulo já tinha sido justificado com o sangue do Cordeiro. Paulo já compreendia a justificação dele. Paulo já conhecia Jesus. Paulo já conhecia o sangue. Ele entendia do poder da cruz. Pegue lenha. Pegue o graveto da cruz, irmãos. Não deixe nada roubar sua fé. Paulo é hospedado por Públio. Nos arredores daquele lugar havia uma grande propriedade que pertencia a Públio, o principal da ilha, seria o prefeito daquela cidade. Ele nos convidou a ficar em sua casa. Após 3 dias, generosamente nos recebeu e nos hospedou. Todavia, seu pai estava muito enfermo, acamado, sofrendo com febre e disenteria, sintomas de Covid. Ele estava com febre e diarreia. Lá, 2000 anos atrás. Paulo então lhe foi fazer uma visita. E logo depois de orar, impôs-lhe as mãos e o curou. A oração de Paulo tinha muito poder em seus efeitos. Tinha graveto. Tinha fogo. Havendo ocorrido esse fato, os outros doentes da ilha vieram também e saíram curados. E eles nos prestaram muitas homenagens e honraria. Quando estávamos prestes a embarcar, nos ofertaram todo o suprimento que necessitávamos para a viagem. Que palavra gostosa, irmãos. Isso aqui dá para me mudar a minha interioridade e alcançar um novo tempo. Não pare de servir. Paulo não tinha preguiça. Paulo não olhou para dizer: eu estou morto, eu estou cansado, eu vou só dormir. Paulo já desceu do navio e disse: vou fazer fogo para vocês. Vou fazer fogueira. Vou aquecer vocês. E junto ali, Paulo evangelizou todo aquele povo. Paulo levou a palavra do Senhor para aquele povo. E muitas coisas mudaram na vida de Paulo, na vida daquele povo. Indo lá para o versículo 29, então logo depois de admoestar dessa forma, os judeus se retiraram, debatendo acaloradamente entre si sobre os que ouviram. Por 2 anos completos, Paulo permaneceu na casa que havia alugado. Paulo foi para Roma, ficou sendo um prisioneiro domiciliar. Ele era vigiado por soldados romanos. E ele ficou ali durante 2 anos. Mas olha que coisa linda. Por 2 anos completos, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia todos quantos o procuravam. Pregava incansavelmente o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus com toda a liberdade, sem um mínimo de impedimento. Aqui fala da trajetória de Paulo quando ele volta para Roma como prisioneiro. E lá ele vai para uma prisão domiciliar. Mas ele não deixou de falar. Todo momento Paulo usava como uma oportunidade para falar do amor de Deus. Para falar de como vencer em Cristo. Para falar de quem é Jesus. Paulo foi um homem defensor da lei, maltratava os evangélicos. Quando ele compreendeu quem era Cristo, quando ele compreendeu quem era Deus, ele largou a lei, a idolatria, ele largou tudo e disse: eu quero conhecer esse Jesus. E Paulo foi completamente moldado pelo Espírito Santo de Deus. E nós podemos ver aqui, irmão, uma história de um homem vencedor. A história de um homem que serviu o tempo todo. Talvez na tua caminhada tem um navio naufragando. Talvez na tua caminhada tem alguma coisa roubando a tua fé. Mas o Senhor hoje manda te colocar de pé e dizer assim: Deus cuida de mim. E você vai ficar de pé nessa noite. Pode ficar de pé com esse coração atento. Talvez você diga: só isso. Essa é uma palavra de reflexão para nós. Uma palavra de entendimento para os nossos corações. Uma palavra que venha gerar em nós um milagre.
Talvez o seu milagre não foi gerado pela incredulidade, mas hoje você vai começar a gerar o seu milagre. Mas talvez vai passar 1 dia, 2 dias, 10 dias, porque você está numa tempestade. E tempestade às vezes exige renúncia. Às vezes nós temos que jogar destroço fora. Às vezes tem que tirar entulhos do nosso navio. Às vezes o Senhor está dizendo: eu quero algo mais puro. Isso que está aí dentro do navio só me serve você. Às vezes Deus tem que desentulhar a nossa alma. E nesse momento você vai falar com o Senhor. Nós vamos ouvir a voz de Deus. Fala com o Senhor. Paulo, em nenhum momento, ele disse: o anjo do Senhor falou comigo essa noite. Quando aquela serpente mordeu Paulo, talvez a serpente você tenha sido... Você foi envenenado pela serpente. Mas não deixe esse veneno te matar. Existe uma fogueira, existe fogo de oração, de jejum. Sacode agora. Eu quero que você faça um ato profético. Pegue sua mão, faça assim. Pode sacudir sua mão. Eu quero nesse momento que tudo aquilo que